Boa noite a todos, boa tarde, noite. Sejam bem-vindos a essa casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos norteia. E na noite de hoje tenho a gratidão de apresentar nosso querido Paulo Vanin, que nos orienta, nos conduz como equipe, organiza as outras equipes de expositores doutrinários nesta e na União Regional Espírita. E hoje encerramos então o projeto do Departamento de Infância e Juventude da União Regional Espírita, sob sempre o tema de família e educação de filhos. O tema de hoje é constelação familiar e pedimos que os benfeitores espirituais nos iluminem a todos e que tragam luzes para que o expositor possa ter o máximo da providência divina para que todos nós possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir. Vamos orar. Pai amado, de infinito amor e misericórdia, que todos nós ouçamos as lições preciosas sobre a família, sobre a educação, e que, sabendo que a família é a principal e primeira escola do Espírito, que ampliemos um pouco mais os conhecimentos tão importantes sobre este importante e ao mesmo tempo difícil convívio familiar. Que iluminemos a todos e que Jesus nos ilumine a todos também. Que assim seja. A nossa leitura de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Coríntios. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-lhe incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Ao nosso querido Vanin, a palavra. Meus irmãos queridos, que a misericórdia divina nos potencialize mais uma vez a nossa vontade de acertar. Fundamentalmente, o nosso carinho imenso, a nossa reverência por estarem conosco mais uma vez nesta tarde. E nós faremos todo o possível, coadjuvado, obviamente, impulsionado pela dimensão maior, para darmos conta dessa tarefa iluminada que é família, educação dos filhos. Nós estamos concluindo o projeto hoje. Estaria aqui a professora Jane, por motivo de força maior, não foi possível.
e nós avocamos a nós mesmos, já que somos um dos coordenadores do projeto, envidando todos os esforços possíveis para concluí-lo realmente com êxito relativo, né? Porque o pleno demora um pouquinho mais. Mas nós vamos nos esforçar para que realmente a gente possa passar uma mensagem de alento, de esperança, de estímulo nesta arte maior que se trata a educação de espíritos imortais, né? Esse foi o slide que nós chamamos a exposição. Nós achamos muito interessante aquela foto daquele diálogo, daquela criaturinha ali conversando com o Divaldo. Imagine que conversa deveria ter ali, né? Algo surpreendente. Ao lado está a mamãe, que ainda está aí conosco, encarnada com 87 anos, né? E a minha companheira, que também vai diretamente para o céu. Já não vai passar por nenhuma estação purgatorial, né? Conforme a filosofia que a gente vê aí contando as histórias. Bem, meus queridos, esta foto é inspirada num filme extraordinário, Dança com Lobos. Se alguém não viu o filme, por favor, veja, que nós vamos ver que os nativos não eram assim tão selvagens como os brancos apregoavam, né? O filme retrata realmente a tribo Sioux, era uma das tribos mais evoluídas e eram extraordinariamente família, os laços de família extraordinários. Esta foto é inspirada naquele filme Dança com Lobos. Começamos então, aí está o primeiro trabalho, foi no dia 24 de fevereiro desse ano. Fomos dando sequência, depois a nossa querida Adriane, trabalhando educação do coração e do caráter. Em seguida, a nossa querida Ariana, que trabalhou que o amor se submete à ordem, desafio da educação. A nossa querida Cristina, que está aí, né, trabalhando também, trabalhou orientação religiosa na família. A nossa Deise, trazendo a família universal, a constelação familiar. Inclusive, já fizemos em algumas outras sociedades que pediram estas exposições. E hoje nós vamos, então, adentrar nesta obra magistral, que trata-se da constelação familiar. Temos dito que 2008 foi um ano excepcional. A benfeitora Joana de Anjos lança, então, Constelação Familiar, e nós vamos ver aqui no prefácio do livro, na apresentação, algumas coisas interessantes que gostaríamos de trazer. Ela diz o objetivo da obra, depois nós vamos falando sobre isso. Mas o que é que nós queremos enfatizar? Tempos modernos, paradoxos e reflexões. A obra tem 30 capítulos para todas as estruturas familiares. Mas o prefácio dele tem algo surpreendente. Sintetiza a proposição da benfeitora e nós vamos compartilhar isso hoje para refletir sobre esse assunto. Vamos seguir esse caminho que chama-se Família, Laboratório Ético-Moral. Viver bem ou bem viver, a distinção, importante isso, a célula fundamental da sociedade, a família, o esteio da autoeducação do espírito imortal e algumas considerações finais. O que é que nos motivou realmente a escolha desta estrutura? Dois aspectos fundamentais. E um jamais nós podemos deixar de frisar, né? Está na obra básica. Se trata da questão 775, ela é épica, ela é fundamental para toda essa estrutura familiar, né? Depois nós temos mais um assunto que está no Evangelho. O codificador pergunta aos benfeitores da humanidade qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Isso que nós estamos vivendo hoje. E esta pergunta foi feita em 1857. Nós vamos ver que as coisas não são tão diferentes assim. E os numes tutelares da humanidade, os guias da humanidade, respondem: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, meus irmãos, é uma intensidade maior dos sintomas de uma doença, dos estragos de uma epidemia, em seguida um período de atenuação. Dá uma baixadinha, mas depois vem com violência. E é o que está acontecendo agora. Praticamente perde-se o controle, né? A coisa está muito complicada nesses dias. Mas há uma razão para tal que nós vamos ver, né?
Está então a 775 do Livro dos Espíritos. E também fomos ao Evangelho, e a outra motivação é essa: há, pois, duas espécies de família. Poxa vida, mas como assim? Tem. Objetivo fundamental da família física: ajuste kármico entre seus membros e transferi-la para a família universal. O objetivo fundamental é esse. Se nós não conseguirmos viver entre 10 pessoas que temos mais ou menos na família, como é que a gente vai viver com bilhões de criaturas? Então nós temos que começar a fazer esse passo já na família física. Então essas são as duas motivações que nos impulsionam a trabalhar estas questões. Algumas espécies de famílias, né? Vamos colocando famílias, né? Muito interessante. Tem também famílias assim, né? Tem famílias assim, famosas, né? E a benfeitora nos diz, desde o início do prefácio, ela vai acentuando que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E ela vai trabalhando isso, batendo nessa tecla, né? Vamos aprofundar então a nossa proposição. Família, olha que coisa bonita, né? Família. A nossa primeira reflexão, tirada também do bojo da obra Constelação Familiar. Diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, né? Reconhecendo que a constelação familiar é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser, portanto temporária em razão daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos, aí é que está o negócio, o achado, né? Todos necessitados de crescimento interior e de iluminação. Concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, quando o Evangelho diz muito cuidado ao repelir, diz inclusive um mendigo, ele pode ser da tua família espiritual. E depois você vai ter uma dor na consciência que não vai ser fácil. Muito cuidado, entendeu? Geralmente, até o ladrão que nos bate a porta tem algo a ver conosco. Por alguma razão, a lei não se equivoca em relação a isso, né? A família, então acentua a benfeitora, inicia o seu prefácio, é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Nós temos que saber disso, entendeu? Essa é a proposta, né? Ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. E toda vez que os laços da família afrouxam-se, esse objetivo não é atingido. É por isso que a 775 é uma pergunta clássica. Ela não pode faltar em nenhuma exposição sobre a educação. Não pode, né? Em razão disso, toda vez que a família se entibia, ela coloca esse termo, mas olha lá, 775, ó. Afrouxa-se, perde o entusiasmo ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Eu até olhei ali, abalada, digo, meu Deus, balada, ó, né? Tem a ver. Toda sexta-feira a turma vai para a balada. Por que será que a turma vai para a balada, né? Porque simplesmente não sabe o que está fazendo aqui. Houve alguma coisa equivocada na educação dessas criaturas. Ou nós estamos achando que somos um corpo que tem uma alma e precisa ser salva. Não dá mais para aguentar essas historinhas, né? Para a gente dormir aí de pé, né? Vive-se na Terra destes dias, o livro foi escrito em 2008, injustificável agressão à constelação familiar. Em consequência dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. Mas por que esse pessoal está insatisfeito? Por que será? E aí é um choque, meus irmãos. É um choque em cima da gente.
aturdido ante os tormentos que vêm assaltando os adultos. Quem está em crise é os adultos. Olha aí como nós refletimos naquele que temos responsabilidade de educar. Alguns irresponsáveis, outros imaturos em relação aos compromissos graves do lar, que se deixam arrastar pelas utopias do prazer em detrimento das bênçãos do dever em relação à família, desgarram-se e sem rumo atiram-se nos resvaladouros da alucinação, desesperados, investindo contra o instituto doméstico. Nós estamos dando um tiro no pé. Olhem só. Não faz muito tempo eu perguntei a respeito da minha família. Eu queria saber se os meus filhos estavam se interessando em saber por que eles hoje, 4 gerações depois que chegamos da Itália, 4 ou 5, eles estão se formando doutores. Eles estão sabendo por quê? Porque houve alguém que se sacrificou por vocês. Vocês já tomaram ciência disso? Procuraram saber disso? Não querem saber. Não querem saber. Que houve alguém que se sacrificou por eles para chegarem agora. Possivelmente eles mesmos. Possivelmente eles mesmos. A aparente falência das uniões consagradas pelo matrimônio, assim como a de todas aquelas que deram frutos em descendentes, não é da família, mas da desestruturação da ética e da moral, vitimadas pelas mudanças impostas pelos denominados novos tempos, nos quais, escravizando-se as paixões dissolventes, os indivíduos optam pela ansiosa conquista de coisas e dos fetiches. A benfeitora diz que são objetos que se prestam à adoração, da tecnologia que os distrai e entorpece. Vamos ver mais adiante, ela volta a falar sobre isso. A decadência dos dogmas arbitrários, aquele que pensa um pouquinho, vinculado a qualquer nível religioso, ele torna-se ateu materialista, porque não faz sentido mais esse tipo de coisa. E dos estatutos punitivos estabelecidos por algumas doutrinas religiosas do passado, a benfeitora diz que é do passado, olha só, que vem sucumbindo ante os instrumentos de demolição da evolução científica e experimental, tem permitido maior espaço para ampliação do materialismo existencialista, centrando no corpo físico toda a realidade da vida. E através do seu uso, a única oportunidade de desfrutar os gozos que logo se consomem ante a presença da morte biológica. Quando eu estava lendo, você está estudando isso aqui, eu me lembrei de um papo de Jesus com Pedro. Pedro ficava atormentado, porque inclusive os da própria grei enfiavam um punhal nas costas, falavam mal, caluniavam, aquela coisa toda. E Jesus falou para Pedro: calma, Pedro, fica tranquilo, eles viverão, Pedro. Digo, meu Deus, então continua. Mais cedo ou mais tarde essas coisas se ajustarão, não te atormente com isso. E é o que acontece. A criatura vê a morte biológica chegando e agora, o que faz? Entra em parafuso. Em assim sendo, a realidade humana apressa pela fruição, possuir, gozar de todas as sensações possíveis, apresenta-se na condição de meta. É o inverso da nossa possibilidade, da nossa objetividade, da nossa tarefa, da nossa missão, que deve ser alcançada a qualquer preço. Por isso que o cara desvia até a merenda escolar. Por isso que está desse jeito aí, ó, né? Para não se perder a oportunidade de viver bem, e aí a benfeitora crava, quando o ideal seria bem viver. É o oposto que nós estamos fazendo, né? Por isso que está desse jeito. A nível tupiniquim, a nível macro, não interessa, é a mesma coisa. O irrefragável passar do tempo, e ele está passando assim muito rápido, muito, para quem está fazendo alguma coisa que preste, né? Cada dia com maior celeridade, em face das complexas engrenagens existenciais e da busca para a manutenção da vida, oferece uma visão incorreta em torno da sua dimensão.
Olha só o paradoxo, meus irmãos. Olha a lucidez desse Espírito, porque tem a experiência e a capacidade moral de nos lecionar. Ela tem o direito de dizer o que diz, porque ela passou por todas as contingências possíveis. Ela viu seu filho queimar num poste. Ela pode falar para nós, ela tem direito de falar para nós, nos alertar sobre isso. Agora, se vamos fazer ou não, é problema de cada um. Aqueles que se debatem na ambição e se cansam, extenuam pelo ter, pelo poder, pelo desfrutar, veem esse tempo rápido demais para atender a todas as suas necessidades. Para esses passa depressa demais. Agora, olha, aqueles outros que se encontram em conflitos, irrealizados, enfermos, acreditam que ele não transcorre como deveria, e sim morosa, dolorosamente. Então é um paradoxo o ser humano. Se ele está numa situação complicada, gostaria que o tempo passasse mais depressa. O outro que está gozando, que está fruindo, que está, né? Gostaria que não passasse. Olha só, então daqui a pouquinho um está na situação do outro, na lei de causa e efeito, né? A nossa premissa segunda, a constatação segunda, diz a benfeitora para nós que o Espírito foi criado para a glória do amor. Maravilha, né? No entanto, os impulsos inferiores que lhe permanecem como atavismo perverso, predominando em a sua natureza espiritual, dificultam-lhe a ascensão, que somente é possível quando insculpe o sentimento de afeição no imo, ampliando depois a capacidade de evolução, mediante a aquisição do conhecimento intelectual. Mas se alguém tiver dúvida, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Amai-vos e instruí-vos. Mas Jesus já tinha falado isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas por acréscimo. E a gente inverte os papéis. Não estamos falando aqui, meus queridos, para transferir sentimento de culpa para quem quer que seja. São constatações. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, né? Porque o amor impõe. Olha só, a gente abrange tal nível de consciência, renúncia e abnegação, exigindo sacrifício e esforço pessoal. Ninguém vai ascender se não passar por isso. Não tem jeito, né? O ser humano quase sempre mantém uma preferência mórbida pelas reações negativas, doentias e egotistas, especialmente comprazendo-se nessa conduta aqueles que perderam a direção de si mesmos, quando vitimado por pessoas ou circunstâncias afligentes, cujos sofrimentos, no entanto, poderiam transformar-se em bênçãos no processo de crescimento pessoal. Se alguém tem dúvida, ela acaba de publicar um livro chamado Segue em Harmonia. Tem um capítulo do livro que diz assim: ama a tua dor. Vamos lá no capítulo para ver quanta lucidez. Por que ela está dizendo? Que ela já tinha dito no Evangelho que a dor é uma bênção que a divindade manda para aqueles que despertam para a sua realidade espiritual, os eleitos, né? Não há eleito diretamente. Nós nos elegemos despertando a nossa consciência. Como efeito, continuando o prefácio da obra, os jovens atiram-se nos emaranhados processos de busca do deleite sem qualquer freio, enquanto os adultos apresentam os primeiros sinais de cansaço, tentando renovar programas em favor de novas satisfações, ao tempo que os velhos digam: ai meu Deus, sobrou para mim também. Sobrou. Ante tantas facilidades que não fruíram antes, olha só o que está acontecendo. Mas isso é uma verdade que eu já constatei. Nós fazemos laboratório, eu e o Marquinhos. O Marquinhos está ali, ó, ele faz laboratório também, ó. Ele faz perguntas, ele analisa. Olha lá, né? E os velhos, antes tantas facilidades que não fruíram antes, em razão dos preconceitos e dos limites impostos na época, deprimem-se, lamentando o que consideram haver perdido. Eu digo: meu Deus do céu,
Na minha quadra tem 5. Eu os visito, vou lhe dar força. Estou preparando eles para a desencarnação. E se eu não for antes ainda, né? Obviamente. Mas tem, já constatamos isso. Nesse baratrô, nessa voragem, nesse precipício, nessa loucura, a família torna-se um campo de luta ásperas entre os princípios de equilíbrio que a devem constituir e as facilidades que proporcionam correspondência em relação aos desvarios propostos por pensadores de ocasião e pelas aberrações divulgadas através da mídia extravagante. Deus do céu, se puderem, desliguem mesmo. A televisão aberta na parte da tarde é uma tragédia. Uma tragédia. Saiam disso. Quanto é tempo? Eu estava mandando a turma assistir Big Brother, ver novela. Eu estava mandando, agora já estou repensando esse ponto de vista. Porque quando a gente vai lá no Big Brother, na novela, a gente vê a que nível nós estamos chegando. É nesse sentido que era para ver. Olha lá até onde é que nós fomos. Porque a metáfora diz que nós chegamos a disputar a alfarroba com os porcos. Lembram da parábola do filho pródigo? A gente vai a um inferno. E depois, ainda bem que o Pai Misericordioso nos recebe de volta. Porque senão, a gente ia estar já no inferno, né? Do jeito que estava. A denominada luta de gerações, meus irmãos, na qual os reais valores da dignificação humana são ultrajados pelas proposições modernistas do hoje, do aqui e do agora, favorece a debandada do lar pelos jovens, incapazes ainda de orientar a existência, de enfrentar os desafios, de viver em equilíbrio. São raros aqueles que trazem na sua bagagem, que já não aceitam mais esse tipo de coisa. A maioria acaba indo de roldão, que são espíritos ainda imaturos, que estão em fase de reeducação, né? E acontecem essas coisas mesmo. Inexperientes e deseducados, arrimados mais à astúcia do que à inteligência e à razão, tornam-se vítimas fáceis das armadilhas que encontram pela frente sem as perceber. Experimenta, não vai te fazer nada. Aí a pouco a gente já viu o que acontece, né? Faltando o lar seguro, afrouxando esses laços, como diz a questão 775, buscam organizar tribos e reagem a tudo que os vincule à estrutura familiar, dando lugar a novos hábitos e os costumes próprios, matando as imagens ancestrais. É aqui que nós estamos falando nisso. E construindo a própria identidade agressiva e arrogante, estranha e especial, em nome da liberdade de pensamento e de ação, que o tempo demonstra frágil e sem ostentação a longo prazo. É isso que acontece. Vai perdendo todos aqueles laços com a retaguarda, né? Os que chegaram primeiro, os que se sacrificaram, aquela coisa toda. Os pioneiros e militantes dos movimentos rebeldes dos anos 60, os senhores estão olhando para alguém que viveu essa época, né? Hoje envelhecidos, arrependidos enfermos outros, dependentes da drogadição ainda outros tantos, o que choca a gente, mas é outra verdade. Sem nos referirmos aos que foram devorados pelos vícios, pelas enfermidades, que transformaram o sonho em sofrimento, revêem os programas fantasiosos e alucinantes daquela época, tomados pela amargura e pelo cansaço. Deprimem-se, como ela fala no início. Incontáveis deles, incapazes de construir família, mudaram de parceiros conforme os ventos da sensação e da moda, produziram frutos amargos na condição de filhos mais rebeldes e mais insatisfeitos do que eles próprios, com as exceções compreensíveis, terminando a caminhada terrestre hoje desacompanhados, pessimistas e tristes. É duro, mas é uma realidade, meus irmãos, é uma realidade. Há um comercial aí girando sobre o velhinho que está sozinho em casa, né? Tenta chamar a família, ninguém vem, todo mundo tem um negócio e o velhinho vai passar mais um Natal sozinho. Aí ele faz o quê? Ele manda um aviso para toda a família, através de um hospital, que ele tinha desencarnado. Aí vieram todos. Aí vieram. Acharam ele lá. Ele teve que usar dessa estratégia para chamar a família para casa, porque ele está morando sozinho, né? Nossa premissa terceira, mais uma reflexão interessante. Diz a nossa querida benfeitora que, atingindo desse modo
a situação de harmonia e de entrega dos filhos à sociedade, a família alcançando a plenitude, torna-se modelo que servirá de estímulo para outros grupos humanos que se atormentam nas lutas diárias do lar. Explodindo nos conflitos sociais das ruas e das comunidades por falta de harmonia, que a educação moral e intelectual bem conduzida consegue realizar. Bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal. Não é pouca coisa. Partindo do grupo consanguíneo, no qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos, né? Mais tarde a gente evolui também para todos os seres sencientes, tudo que tiver vida, como prega muito bem o budismo também, essas coisas. E agora, dentro do espiritismo também, os movimentos ecológicos, né, evoluindo para essa situação. A família, no entanto, vem sobrevivendo estoicamente os golpes que lhe têm sido desferidos, os códigos de ética lentamente vêm sendo revividos. Aqui um dado que eu não sabia, a benfeitora leciona para nós: aumentando o número de matrimônios. Eu achava que era o contrário. Enquanto diminui o de divórcio, em respeito a quê? Chegamos à conclusão: a monogamia, a mais elevada expressão do afeto no processo da evolução antropossociopsicológica, a fidelidade ao respeito pelo outro. O livro é Momentos de Ouro. A última mensagem do livro do benfeitor Emmanuel chama Lesões Afetivas. Praticamente sei a mensagem de cor, mas tem uma parte da mensagem que ele diz assim: se não tiveres afim, nem comece. Nem comece. Ele está tratando desse assunto. Fidelidade pela palavra empenhada, né? Fidelidade. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver o quê? Olha por que a gente não... Olha aí, os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos. Nossa herança é divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança da força criadora dentro dos nossos potenciais divinos, né? Da nossa essência, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. E aí, quando o lar fracassa, isso não desenvolve, né? Quando procria com responsabilidade, atinge um dos momentos clímax da existência, especialmente quando se torna consciente do significado da progenitura. Capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Adoro quando o benfeitor Santo Agostinho diz que a consciência vai pedir: que fizestes da guarda do filho que te pôs sobre a tua responsabilidade. Muito interessante aquelas páginas ali. A consciência nos cobrará isso, né? Família, estrutura familiar, né? Em forma de instinto que confere aos animais o cuidado com a prole e o seu amparo, no ser humano essa energia atinge a faixa do sentimento superior, que induz ao zelo e à proteção, chegando mesmo ao sacrifício em favor da sua preservação, quando ocorre o contrário. E quando ocorre o contrário, trata-se de uma patologia, de uma doença, em transtorno de natureza psicológica ou psiquiátrica. Aí tem que procurar ajuda mesmo, quando não está acontecendo a primeira coisa, que é a faixa do sentimento superior. Há em todas as formas de vida essa energia divina que no ser humano apresenta-se em forma de consciência, de discernimento, de razão, de amor, de sabedoria. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa. Na família, esse nobre sentimento encontra campo fértil para desenvolver-se, felicitando os seres frágeis que reiniciam a jornada, bem como aqueles que lhe constituem a segurança. Então, tudo planejado direitinho, uns apoiando os outros.
Por essas e muitas outras razões, a constelação familiar jamais desaparecerá da sociedade terrestre, dando lugar ao enfermiço egoísmo. Pelo contrário, superando-o com beleza espiritual. Então, a nossa querida benfeitora é altamente otimista, né? Porque ela tem a experiência e ela tem como nos lecionar isso, sem sombra de dúvida. Achei uma mensagem interessante esses dias, navegando aí pelas redes sociais. Samuel Robledo Ortiz comenta uma música do grande cantante espanhol Julio Iglesias, né? Que tem umas músicas muito bonitas. E ele diz que quando os hijos partem, quando os filhos partem, deixam uma saudade agridoce no coração de seus padres. Dulce porque hará sua própria vida e esperamos sua felicidade. Amarga porque já não estão junto a nós e, sin embargo, que bem que a vida continua com sua inexorável marcha. Lo bello, né, o belo, é que fica conosco todo o tempo que nos alegraram a vida. Então, tem só tristeza, né? Então, parti mesmo. Achei muito bonito e trouxe para a gente compartilhar. Família, parte da nossa família está aí, né? Olha lá, a vovó está lá com a turma dela toda, ó, como aumentou, né? Nossa visita à mamãe, que foi no aniversário dela o ano passado. A bisa, vovó, é bonito, né? Só numa experiência, só numa existência física, quantas experiências dentro do clã familiar, né? Laurinha, uma sobrinha neta, não sabemos a nave que desceu, já veio com um chip diferente, né? Tá aí, já veio com um chip diferente. É. Nicolas, estudioso, Nicolas, interessado também. Família A, misturando-se com a família B, olha, bacana também, né? A gente vai agregando, vai aumentando, né? Heloísa, Nicolas e Aninha Terremoto, que é a minha netinha mais nova, né? Essa também não sabemos ainda que nave desceu, né? Agora algumas considerações finais, meus queridos. Esse texto é de uma grande educadora, a professora doutora Dora Encontre. Ela tem um livro excepcional sobre a educação, que a gente aconselha que todo mundo dê uma olhada nele. Precisamos, diz ela, recuperar com urgência o amor verdadeiro, sincero e altruísta, e isso tem a ver necessariamente com uma restrição voluntária da liberdade sexual. Há valores bem mais aprazíveis, duradouros e sublimes do que a satisfação passageira do instinto. Olha o bom senso, olha o bom senso. A construção de uma família sólida e equilibrada é um desses tesouros inestimáveis, capaz de iluminar, despertar os espíritos em sua jornada evolutiva. O lar deve ser o cenário onde o indivíduo possa sentir-se plenamente confiante, aceito e amado. Onde possa expor seus conflitos mais íntimos com sinceridade, sem medo de perder a compreensão dos familiares, onde possa desabafar seus problemas e dialogar em profundidade com os que lhe são afins. A família tem que ser o esteio da sua autoeducação. O exemplo edificante, o ambiente moral, as vibrações amorosas do lar serão determinantes na existência presente e na vida imortal. Dora Encontre em Educação segundo o Espiritismo. É um clássico livro, é um clássico, né? Muito querida Dora Encontre. Professora doutora, tem sua tese de doutorando na USP e fala da pedagogia espírita. Um livro de 500 folhas. No ano que a benfeitora escreve o livro, desencarna esta grande educadora americana, Elizabeth Stone. E ela diz: decidir ter um filho é algo de extrema importância. É decidir ter o coração para sempre andando fora do seu corpo. Conheci um caso assim que me chamava a atenção. 50 e poucos anos, mas era uma criatura da noite. Ele vinha de madrugada, 5h30, 6 horas, passava pelo quarto da mãe e batia
na janela: mãe, cheguei. Aí ela dormia. Digo, meu Deus, você ainda não, dia para ele, você ainda não matou sua mãe, rapaz? Aí ela dormia, ela esperava ele bater às 5h30 da manhã, né? É isso que a educadora está dizendo. Relaxando. Olha os tempos modernos. Olha que educação bacana. Isso aí funciona, né? Isso aí funciona. Vocês não acham? Como uma salada, senão vão mudar a senha do Wi-Fi. É a tragédia. Tragédia. Olha só. Dito e feito. É assim que funciona. Mas também funciona assim. Participar dos eventos, né, sociais, dos aniversários da família, né? É bom desde cedo começar a se integrar. Funciona também. Minha filha tem uma bela família também. Uma homenagem agora à nossa família espiritual. Alguém muito querido, né? Acabou de trazer para o mundo físico essa criatura querida, Joana, lá em Belo Horizonte. Mas a Joana começou a saga dela aqui e só reencarnou lá em Belo Horizonte. Eles nos fazem muita falta, realmente, né? Muita falta. Mas eles estarão conosco em fevereiro, sem sombra de dúvida. Família espiritual, né? Hoje eu estou entregando algumas coisas aqui. Família espiritual. Ele também é da nossa família, o senhor Haroldo Dutra Dias, também, né? Jorge e a nossa Adriane, que estiveram lá com eles agora, questão de dias, né? Dias. Já aproximando do nosso final, nós temos mais um videozinho, rapidinho também, para nós vermos. Esse é um poema do nosso poeta favorito, Rabindranath Tagore. Ele escreveu 3 livros através do nosso querido Divaldo. Este livro chama-se Estesia, e nós tiramos algo que tem a ver com o contexto. Perguntaram-me como saber onde se instala o amor e a quem ele domina. Respondi que enquanto se deseja ser amado e se busca o amor fora, nas compensações do prazer, ele não será encontrado. É verdade. Pensando melhor, me dei conta que o amor está em tudo, em todos, necessitando somente de ser desvelado em quem o procura nos outros e pede migalhas, recusando-se a dar da abundância que possui e não se percebe. Pare de chorar, pitanga, você é um filho de Deus, você é um herdeiro do universo, entendeu? Você apenas esqueceu disso, esqueceu disso, mas é isso aí. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele nada sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônia chama um noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho e quando estão embriagados serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. A reflexão que fica, meus irmãos, é por que só no Natal? Não seria interessante tê-lo, esse convidado especial, pelo menos uma vez por semana em casa? Do fundo do nosso coração, a nossa gratidão e a nossa reverência, mais uma vez, pela paciência e pela tolerância que tiveram conosco. Ano que vem, o projeto retorna novamente com outra configuração, mais estimulativo ainda. Muita paz a todos, muito obrigado.